Olá, bom dia a todos. Eu sou o Manolo Bastos, sou ator. Atualmente estou na peça Porca Miséria, no Teatro West Plaza até o dia 28 de agosto. E também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas. Iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós vamos falar com uma escritora, fez esse guia técnico de regressão de memória, fantástico. Então, tenho a honra de receber aqui essa fantástica profissional, Fátima Moura. Muito obrigado, viu, pela tua presença aqui. Muito obrigada, eu que agradeço a TV Relacionamento, agradeço a você essa oportunidade de estar hoje aqui. Muito obrigada. Ô Fátima, queria que você falasse para os nossos internautas um pouquinho da sua trajetória profissional, depois nós vamos focar nesse livro fantástico, tá? Olha, eu vim morar no Brasil porque eu era muito doente. Onde você nasceu? Eu nasci em Portugal, meu pai era médico, e eu virei brasileira. Não quero deixar de ser brasileira, tá? Então, casei no Brasil, tive filhos, fiz uma formação em física, e como meu pai era médico, eu comecei a fazer psicanálise, a exercer a carreira há 46 anos atrás. Aqui em São Paulo, não é? E pus a física de lado e foi a carreira que eu segui, né? Hoje eu tenho uma escola, que é a Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa, e depois eu me dediquei ao estudo de hipnose, regressão e essas técnicas. Que bom. Olha, uma curiosidade sempre dos nossos internautas, porque tem muitos jovens aí que estão no ensino médio, né? O que te levou a fazer física nuclear? Foi assim, os pais que pediram, ou alguém te sugeriu, o vizinho e tal, ou foi um chamado interno? Eu, na verdade, estudava no colégio objetivo, eu era uma CDF, não parece, mas eu era uma aluna CDF, gostava muito de estudar. Então, eu fui pela... E assim, a primeira parte que eu entrei foi em mecânica, mas como só tinha homens, e naquela época eles acabaram me botando para fora, né? Porque fazer motor de Fusca, então fora. Aí sobrava química e física, que aí tinha mulheres e homens. Então eu fui fazer onde eu podia, né? Onde me deixavam, porque eu gosto muito de física, gosto muito de matemática, mas eu acabei, não é? Me rendendo à psicanálise, entende? Porque eu, como fazia cursos paralelos, eu comecei a entender que era uma coisa que eu precisava para mim, né? como autoajuda, e que eu também poderia ajudar os outros mais do que com física. Interessante, bacana. E essa parte integrativa, ela é mais recente, né? Porque antes você tinha psicanálise assim, de um modo geral, mas que você tinha aquela linha do Freud, muito cheia de regulamentos e regras e tal. Na integrativa, ela envolve mais coisas, né? Porque, por exemplo, os psicanalistas ortodoxos, freudianos, não aceitam, por exemplo, as técnicas do Jung nem as técnicas do Reich. Eles são dois proscritos. E eu trouxe esses dois autores para uma formação psicanalítica, assim como técnicas integrativas. Regressão, hipnose, floral, uma porção de coisas que ninguém sabe exatamente o que é, né? E eu juntei numa técnica só. Muito bom, perfeito. Não, e melhora tudo, né? Porque senão dá a impressão que você não completa quebra-cabeça quando você vai só na linha tradicional. Né? Então, o que acontece é que faltam técnicas. Se você ficar só no Freud, a teoria é ótima. Mas como ele só tem duas técnicas, nós vamos ficar numa terapia de 20 anos. Ninguém tem dinheiro e nem tempo para ficar 20 anos para ficar bom. Né? Já até ficou mais com outra doença, porque ele quer resposta rápida. Então esse é o grande problema da terapia, né? Ela ter uma resposta que não seja aquela antiquada de 20 anos, né? Perfeito. Fátima, então você acabou se tornando uma eterna aprendiz, né? Eu sou. Agora com a internet, né? Eu que já sou vovó, você sabe que é um pouco mais difícil, mas eu não tenho problema não, eu estou aprendendo, eu estou assistindo as redes sociais, eu gosto disso. Eu sou favorável ao desenvolvimento, né? Tudo que vem para melhorar, eu sou favorável. Que bom. E normalmente
profissionais, tanto de física quanto até de psicanálise, eles parece que ficam assim mais na dele, né? Você é mais despachado, tem programa na Rádio Mundial, conta um pouquinho pra gente. Eu fiz 12 anos de programa na Rádio Mundial, em várias rádios, né? Certo. Eu sempre gostei, quer dizer, nem sabia que gostava, né? Fui convidada e eu sou uma pessoa que sou assim, eu sou muito verdadeira. Então, eu não tenho a psicanálise para ser superior, porque eu sou psicanalista. Eu não sou superior a ninguém, eu sou boa na minha profissão, só isso. Então, eu não sou nenhuma autoridade, né? Eu reconheço que todos têm um pouco da verdade, ninguém é dono da verdade. Então, eu sou uma pessoa que, se você me convencer de que aquilo não é bom, eu mudo de ideia, não sou fechada. Você me lembrou um pensamento que fala assim, todo fato tem 3 lados, o meu, o seu e a verdade. E ninguém está mentindo, vale do ponto de vista do observador. A própria física, né? Exatamente. O ângulo que você vê te dá uma história, né? E o outro ângulo dá outra. Por isso que tem casos assim, uma pessoa está para se suicidar, quem está olhando de baixo, ele pode entender que o outro lá em cima empurrou. E na verdade ele foi tentar segurar. Isso. Então depende Por isso que muitas vezes a verdade ela não está aqui, ela está um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Eu diria para você que a verdade às vezes não existe, porque é uma coisa que as pessoas fazem que é assim. Elas ficam sonhando, idealizando o que elas vão ter. Né? Então a mulher fica assim, eu vou sonhar com um homem. Depois, quando conhece de verdade, acabou o sonho. Porque não existe o que ela sonha. Só existe a realidade. Isso, né? E às vezes a realidade é só o físico. É só físico. Depois aí personalidade, comportamental e tudo mais que acaba fazendo... É o que eu atendo lá no consultório, todo mundo queixando um do outro, né? E não sei se você concorda, mas no mundo dos negócios, no mundo corporativo é assim. Você contrata o profissional pelo currículo, que o papel aceita tudo, né? Isso. E o currículo, se a gente pensar no iceberg, é aqueles 20% que estão visíveis. Só que os 80% submersos, que é o comportamental, ele está debaixo da água, e aquele derrubou do Titanic. Né? Então, muitas vezes, o profissional é contratado pelas habilidades técnicas e ele é dispensado pelo comportamental. Que é essa parte dele. E aí, você trata bem esse pessoal. Eu trato muita gente que trabalha no mundo corporativo e não se adapta, não sabe lidar, não é? Porque leva um problema familiar para o mundo corporativo. Não pode. Sim. Você não pode esperar que o seu chefe seja o seu pai. Isso, perfeito. Né? Eu sou dou aula de negociação internacional. Sim. E trabalhei em empresas multinacionais. O que eu vi é assim, em determinado momento, a religião em si, às vezes atrapalha, no seguinte sentido. Aqui, por exemplo, fala assim, Deus é pai e nada me faltará. Aí o patrão dele é Deus. Aí se aquele político ganhar, eu vou estar bem. Se aquele não sei o que está bem, não sei o que está, mas fica assim, dependendo, né, do que vai vir. Né? Agora, os anglo-saxônicos, né, eles pegam o seguinte, trabalhe e terá seu sustento. É outra visão. Concordo com ela, porque ela também é uma visão que os norte-americanos têm, que o norte-americano ele não se importa de vestir a camisa da empresa. Exato. Aqui no Brasil, às vezes, a pessoa diz assim, não, eu vou dar lucro para o meu patrão. Você tem que dar mesmo se você quer ganhar bem. Sim, e se tá você correto? quer continuar com o emprego. É lógico, se você tem que fazer mais até do que lhe dão. Quer dizer, eu sou portuguesa, né? Português gosta de trabalhar, né? Então, você chega lá, te mandaram trabalhar até às 5, trabalha até às 6, para você mostrar que você... Ou faz bem até às 5. Até às 5, fazer, e alegre, feliz com o que você está fazendo. Exatamente. Eu concordo com isso que você fala. Então, você escuta muita gente, então, né? Eu escuto uma média de 10 a 12 pessoas por dia. Como é que você dorme depois? Embaralha alguma coisa para você? Nada. Eu separo completamente o que é meu, eu sei o que é meu, eu sei quando é que um paciente está falando uma coisa que mexe com o meu coração e sei tirar a emoção daquele momento, porque eu estou atendendo uma pessoa. Você já pensou se um médico, cada paciente que entrasse baleado, ele começasse a chorar? Então, a gente tem que ficar no
posição neutra. Okay. O psicanalista não julga, sim, né? Não dá conselho, ele ajuda a pessoa a ter um caminho para trilhar na vida que possa ser melhor para a pessoa, que ela não está vendo. Interessante. Ô, Fátima, tem paciente seu, por exemplo, ele vai numa sessão, conta uma história, depois ele vem em outro momento e conta diferente. Você chega a perceber se a pessoa mente também? Não? Sim, porque as pessoas choram, né? As pessoas se emocionam. E quando a pessoa está mentindo, ela tem uma razão para estar mentindo. E lá no final, lá mais para frente, a gente vai entender que ela estava com vergonha, por exemplo. Okay. Contar uma coisa que ela acha que é vergonhoso, né? Então, ela se esconde. Mas depois, quando ela pega confiança no psicanalista, ela abre porque o psicanalista não pode contar as coisas que houve, que nem um padre. Ok. Sacerdócio, tem ética, não pode contar nada. Se o paciente falar pra gente uma coisa terrível, tá bom, ficou ali. Então, a pessoa, quando pega a confiança, ela para de mentir. Entendi. Porque o que pode acontecer assim, ela vai para aquela sessão para contar uma coisa, aí de repente antes o marido liga e ameaça e não sei o quê, e ela acaba contando outra coisa. Isso. Exatamente. Normalmente são pessoas que precisam desabafar de alguma forma. Né? Precisam porque elas muitas vezes não têm. Ninguém vai sentar num jantar de família e começar a falar assim, eu estou tão zangada com meu irmão porque ele me magoou. Ninguém faz isso. Exato. Isso não é hábito. Sim. Então a gente vai ter que ter alguém. Também. Também não é. Então vai ter que ter um profissional para falar essas coisas para não criar um conflito. E mesmo, muitas vezes, nem para alguém da família, nem para o melhor amigo ele poderia falar aqui. Exatamente. Tá? Nem para o cônjuge. Nem, porque às vezes a pessoa está ali, por exemplo, às vezes uma mulher vem e fala do marido. Na verdade não é do marido que ela está falando, às vezes é do pai e ela não sabe. Ok. Né? O problema é com o pai. O inconsciente dela muda algumas coisas. Muda, e aí a gente vai mostrando para ela que ela não está falando do marido, ela está falando do pai. Então ela não tem que brigar com o marido. É um conflito que ela traz. Né? Então ela está transferindo para a pessoa errada. Mas ela não vê, porque ela sente raiva dele. Porque ele está fazendo uma coisa igual ao pai, mas ele não é o pai. Então, isso que a gente vai trabalhando na pessoa, né? Ela saber os sentimentos que ela tem pelos outros e dirigir isso de uma maneira boa para ela. Porque quem sente raiva, ódio, passa mal. Sim, verdade. Mas é difícil muitas vezes o equilíbrio, né? Muito difícil, né? Eu acho que as pessoas que sentem amor no mundo são menos do que aquelas que sentem raiva. Infelizmente. Né? E tem muita gente que sente raiva ainda, né? Tem pessoas que sentem muito ódio, que é um sentimento que faz muito mal para o corpo. E pode até virar um câncer. Pode. A pessoa sente tanta raiva, tanta mágoa, pessoas que não perdoam, pessoas que que guardam rancor. Quando que saiu a ideia de você publicar o livro? Você foi fazendo algumas anotaçõezinhas, assim? Eu vou falar uma coisa, que é assim, eu não sou religiosa. Eu fui criada com a minha mãe na igreja católica, minha mãe é católica, né? Só que eu tive experiências de outras vidas. O que eu posso fazer? Eu estava descascando batata e comecei vendo coisas. Eu não posso virar as costas. Meu analista falou, você não é psicótica, você não é esquizofrênica, você não é doida. Então eu não sei o que você tem. E eu comecei a ter esses fenômenos. Eu não falo exatamente de vidas passadas nesse livro. Esse eu quis fazer até a vida intrauterina. Okay, eu quero escrever um outro sobre vidas passadas com outro enfoque, que não seja religioso. Perfeito. Senão as pessoas caem matando em cima de mim. Entendi. Caem matando. Então aí eu fiz, assim, observando os meus pacientes, os problemas que eles tinham na infância. Então eu fiz uma técnica baseada nos japoneses. Eu fiz a técnica da ancestralidade. Porque eles têm tanta adoração pelo ancestral
que a gente vai buscar, respeito, né? Respeito, né? Então a gente vai buscar os ancestrais da pessoa, mas nela. Não é que nem constelação. Certo. Ela vai buscar a sua ancestralidade, vai ver o que ela traz de ensino dessa ancestralidade. Interessante, né? Eu fui observando as pessoas e nessa observação eu fui criando técnicas. Ele é um manual, ele só ensina técnicas. Muito bacana. Quanto tempo demorou para sair o livro? É bastante, quase 2 anos, porque... Você foi filtrando as ondas. Porque assim, eu queria escrever uma coisa. Eu sei falar difícil, mas eu acho que a gente não deve falar difícil, é muito feio. Né? Então eu gosto de falar fácil para as pessoas. Hoje em dia, assim, se alguém escrever como Castro Alves, ninguém lê, né? Camões, né? Perfeito. A gente tem que se adaptar aos tempos. Eu queria um livro técnico que explicasse simplesmente para as pessoas fácil como elas podem tratar um problema, mas nada. No linguajar, não. No linguajar popular. Sem uma coisa que dissesse assim. A minha mãe, por exemplo, minha mãe tem 92 anos, minha mãe lê um livro. Então, assim, uma pessoa simples, né? Que não fez nenhuma faculdade. Lê o livro, entende, e eu acho que eu alcancei o objetivo que eu queria. Tá ótimo. E essa sociedade aí, que você montou aí? A SBPI. A associação, né? Isso. Tá. Fala um pouquinho. A Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa, ela está aqui em São Paulo, numa travessa da Vergueiro, ali perto da Etapa. E eu tenho os cursos de formação em psicanalista, online e presencial. Né? Então, as pessoas podem fazer esses cursos, como os cursos de regressão, adquirir o livro, fazer terapia num preço mais econômico, que a gente tem uma plataforma de atendimento com preços populares. Que bacana. Né? Para oferecer para a população. Isso foi uma das ações também da pandemia, né? Que antes era tudo presencial, né? Que lição a minha vida que foi a pandemia. Isso acho que é um mérito a gente ter passado. Sim, exatamente. Como a gente ter sobrevivido. Ter sobrevivido. Exatamente. Exato. E também, muitas coisas que, isso não pode, não sei o quê, o olho do dono que engorda o boi, eu tenho que estar olhando o funcionário ali e tal, mudou tudo, né? Tudo. O home office entrou. Eu ia na empresa todo dia, eu vou na empresa uma vez cada 2 meses. Tá certo. E tudo funciona. Tudo funciona, eu estou em casa, trabalhando da minha casa e às vezes a produtividade é maior. Não, trabalho muito mais, era isso que eu ia dizer. Quando a gente trabalha em casa, trabalha mais. Uns 3 meses depois que já tinha pandemia, um amigo meu ligou para mim e falou assim, Kendi, como é que você está indo na pandemia? Eu falei, estou trabalhando o triplo, ganhando um terço. Porque você parou isso aqui durante a pandemia? Sim, parei, não, tive que parar. Porque eu não, assim, eu faço também online quando precisa, mas eu gosto mais do presencial. Então, assim, é outra coisa. Lógico. A gente sentir, fazer o aperto de mão, dar um abraço, é totalmente diferente. Exatamente. Ô Fátima, nós estamos em instantes finais, eu quero que você volte outras vezes, porque você tem um conteúdo maravilhoso, né? Eu queria que você deixasse então uma mensagem para o pessoal, principalmente aqueles que ficaram em dúvida, né, sobre a tua profissão e como buscar os cursos, né? Você fala, mas nós vamos também escrever aqui, tá? Tá bem, muito obrigada. Então, eu sou psicanalista de formação, tem outras formações, mas eu acho que essa é a principal. Eu ofereço cursos de formação em psicanálise, cursos de formação em terapeuta de regressão, e vocês podem entrar no site www.sbbi.org.br ou ligar para mim, que o meu telefone é público, 011 95798 4686. Eu sou Fátima Mora. Muito obrigada. Obrigado a você. E venham bem vezes, por favor. Sim, muito obrigada, viu? Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica profissional, Fátima Mora, nós finalizamos mais um Você Top. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.